Jean, recentemente o Palmeiras startou uma ação para trazer um jogador, né, a partir da participação da comunidade. Então, os torcedores depositavam, que é um modelo de captação de recursos que está muito presente, vem crescendo, principalmente na produção cultural e nos projetos sociais, onde a sociedade gera recursos para desenvolver um tipo de ação. Por que no Brasil, para o esporte, para o futebol especificamente, que é onde você está envolvido mais, isso não acontece? Por que não há esse envolvimento direto e, neste caso, a paixão não é suficiente para poder trazer o jogador que, de repente, o time gostaria? Tem 2 pontos. Você fazendo essa questão de capitalizar com a paixão do torcedor, nesse sentido, trazendo um ídolo de fora, talvez, agora divagando, se o Palmeiras tivesse feito isso com o Alex, talvez tivesse dado certo. Quer dizer, e comunicado de uma maneira eficiente, né, porque eles comunicaram de uma maneira bem limitada. Então, quer dizer, eu acho que é uma tendência, sim. Então não é o erro da ferramenta, né? É o erro da estratégia. Com certeza. Nós temos algumas perguntas do público. Não? Eu tenho uma pergunta. É para o Giancarlo. Eu queria que você explicasse assim, é visível que há uma tendência na diminuição do público nos estádios de futebol. E, ao mesmo tempo, o trabalho com marketing esportivo, como você bem destacou durante a entrevista, aumenta cada vez mais. Eu queria entender como se faz isso, como que o público diminui cada vez mais e, ao mesmo tempo, o marketing esportivo está aumentando cada vez mais. Olha, eu vejo de maneira diferente, assim, eu não vejo uma tendência de diminuição do público ao estádio, pelo contrário, eu vejo um aumento. O que a gente observa hoje é que em determinados clubes a torcida se comporta de uma maneira diferente. Mas, por exemplo, o Corinthians traz muita gente ao estádio, o Internacional conseguiu, por exemplo, o show do Paul McCartney que eles fizeram uma ação só para sócio torcedor. Então, teve um dia em Porto Alegre, o show do Paul McCartney, que foi só para sócio torcedor, que foi o Submarino Vermelho, a ação. Pô, genial. O Santos, nessa onda do Neymar, quer dizer, o Santa Cruz, cara, lota o estádio, você pega 30 mil pessoas todo jogo. Então você acha que o marketing esportivo tem que trabalhar para recuperar esses torcedores, é isso? Eu acho o seguinte, cada torcida se comporta de maneira específica. A do São Paulo tem um comportamento diferente da do Corinthians, da do Internacional e da do Santos. Então, antes de mais nada, você tem que entender o seu público. Com quem você está lidando, o que ele prioriza, o que ele gosta, por que ele deixou de ir, por que ele está indo. A partir do momento que você entende aonde você está trabalhando, o terreno que você está pisando, aí fica mais fácil trabalhar. Na minha opinião, o papel do marketing esportivo, pensando no futebol exclusivamente, e nessa relação do torcedor, estádio e tal, antes de mais nada, a obrigação é entender a torcida, para depois pensar em maneiras e ferramentas para você trazer esse cara para perto de você. Obrigado. Minha pergunta é para o Antônio, e eu gostaria de saber se as suas impressões sobre o Brasil mudaram ou se concretizaram após a sua viagem. Falando do lugar de um paulistano, como eu sou, né, que nasceu e cresceu em São Paulo, e que, apesar de ter um bocado do Brasil aqui na cidade, né, a gente está muito de costas para o resto do país, né, essa sensação de autossuficiência que às vezes o paulistano tem da grande cidade, da metrópole, né, vai criando na gente uma imagem às vezes muito estereotipada mesmo das outras regiões, né? E aí andar por aí me aproxima do que é o Brasil de verdade, né? Ainda estou longe de saber, porque posso passar o resto da vida viajando pelo Brasil, que tem coisa para conhecer. Um ano é muito pouco, né? Mas deu para ter uma imagem, uma pincelada assim, do que esse país oferece, né? E é um país incrível, assim. Lá você anda 300, 400 quilômetros às vezes, muda a paisagem, muda o rosto das pessoas, né? Muda a comida que você está comendo. E onde é que você pode encontrar um outro lugar desse, né, no mundo? Eu ainda estou procurando, vou procurar. Muito obrigada à plateia, ao professor Ismael e aos convidados Lino e Giancarlo.
Muito obrigado. Neste primeiro Linkados na Área, nós conversamos com o escritor Antônio Lino. Também conversamos com o responsável pelo programa Sócio Torcedor de São Paulo, Giancarlo Secon. Agradecemos a presença do professor Ismael, do público presente e da audiência na web. Até mais. Até o próximo programa.